Hoje, em nossa GEAC TV, Destruir para Construir é o tema de reflexão. Teremos conosco Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e também nós. Para a sua reflexão inicial, a bela página Ave Maria de Schubert, interpretada pela soprano Aida Santana. De amor, tem vosso olhar tanta magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós o vosso amor, dai-nos paz, amor e felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha dos céus. Dai-nos paz, amor e felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha dos céus.
O tema abordado hoje é destruir para construir. Mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre o construir e sobre o destruir? O construir ele está diretamente ligado à lei do progresso. E isso fica muito bem especificado no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz que o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados ou inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, a construção ela está ligada a esse processo de engrandecimento e de prosperidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E esse progresso ele é bem caracterizado nas questões 96 até a 113 do Livro dos Espíritos, que nos fala da escala espírita e detalha um pouco melhor essa questão da marcha evolutiva, da lei de progresso. Lá nós vemos que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes e estão destinados a se tornarem espíritos puros. Como que isso ocorre? Isso ocorre por meio das várias reencarnações, em que vamos tendo oportunidade de nos aprimorar e, consequentemente, também de ajudar na obra divina. Aos poucos, no decorrer das várias reencarnações, vai ocorrendo a evolução do pensamento, ou seja, tanto da capacidade de raciocínio e da inteligência, como também da nossa moralidade. Aos poucos também nós vamos tendo maior compreensão de Deus, das leis de Deus e da obra divina e vamos entendendo o nosso papel como ajudantes de Deus em cocriação. Uma outra questão que também onde fica clara essa questão da lei do progresso é nas bem-aventuranças, ou seja, no sermão da montanha proferido por Jesus. Lá nós vemos várias frases de grande impacto e que nos levam a refletir sobre a lei de progresso, sobre a lei de justiça, amor e caridade, dentre outras. E uma das frases que eu trago para simbolizar esse nosso processo evolutivo é: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa frase nós compreendemos o significado de sairmos de espíritos simples e ignorantes e alcançarmos a perfeição. Essa frase, ela marca de forma muito clara esse processo. Mas e a destruição? A destruição é também uma lei que é trazida no Livro dos Espíritos, como sendo uma lei divina. Ela faz parte do nosso processo. Ela é uma das leis que regem a humanidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que a própria destruição, que aos homens parece termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Então, a lei de destruição, ela entra em ação não só no aspecto físico, como nós vemos aí tragédias, catástrofes que ocorrem, mas também no plano do pensamento e das ideias, dos costumes. A cada vez que nós temos um aprimoramento moral, as leis dos homens elas devem ser ir modificando para atender aos novos costumes que são implantados, a uma maneira de ser um pouco mais evoluída. Isso ocorre naturalmente pela evolução do pensamento, conforme eu já tinha abordado anteriormente. Então, por meio de tudo o que eu disse até agora, nós entendemos que a construção e a destruição fazem parte das leis de Deus. E nós temos o livre-arbítrio, ou seja, que pode ser interpretada como a capacidade de plantar o que nós quisermos. Mas nós temos também a lei de justiça, que é colher exatamente aquilo que a gente plantou. Nesse processo, a gente entende que como ninguém ainda é perfeito, nós ainda somos espíritos em evolução, é natural que ocorram acertos, mas que ocorram também erros nos nossos atos, no decorrer das nossas várias reencarnações. Muito bem, quando ocorre o acerto, é natural o processo de construção. Quando ocorre o erro,
normalmente entra a lei de destruição, ou seja, que nós temos que arcar com as consequências dos nossos erros. E de que forma que a gente pode entender isso mais claro? Por meio da justiça das aflições. A cada vez que nós temos uma aflição, muito provavelmente ela é devida a algo que ocorreu nessa vida ou a uma reencarnação anterior. Quando ocorreu nessa vida, fica mais fácil da gente entender o motivo da nossa expiação. Mas quando ocorreu em outras vidas, normalmente a gente não tem essa prerrogativa de saber o que ocorreu nas outras vidas. E isso é providencial. O esquecimento do passado, ou seja, o esquecimento do ocorrido em outras reencarnações, é como se fosse um bônus nesse processo de construção, porque nós temos maior leveza para conseguirmos fazer diferente e nos aprimorarmos. E nesse processo nós temos que ter a humildade necessária para entender essa aflição, né, para ter a resignação e a humildade necessária, e ao mesmo tempo também a humildade de eu não quero mais cometer esse erro novamente e da próxima vez eu vou fazer diferente. Isso significa que a gente possa viver bem o sofrimento, que é necessário. Nós temos que deixar as rebeldias de lado, as dificuldades relacionadas a essa revolta de lado. Nós temos que bem viver de forma resignada e confiante nas leis de Deus. Muito bem, no Livro dos Espíritos também é trazido que a necessidade de destruição guarda proporção com o estado mais ou menos material dos mundos. E ele cessa, essa lei de destruição cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Então, ao contrário da lei de progresso, que é permanente, por essa questão do Livro dos Espíritos, nós vemos que a lei de destruição ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Ou seja, quanto mais perfectíveis nós nos tornamos, menos essa lei de destruição ela tem que atuar, porque nós vamos errar menos, até que um dia nós nos tornamos espíritos puros e não mais temos necessidade da destruição em nossas vidas, porque as nossas ideias, a nossa vontade, o nosso padrão de comportamento vai ser completamente alinhado com as leis de Deus. E é essa a nossa busca. É nisso que nós temos que focar. Então, que possamos refletir mais sobre a lei de destruição, mas principalmente sobre a lei de progresso e sobre a lei de justiça, amor e caridade, no qual nós vemos que nós estamos destinados a exercermos, em sentido mais amplo e mais pleno, o amor. Que Jesus nos abençoe. Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Jesus caiam sobre todos nós. Hoje iremos discutir uma das leis morais que Kardec apresentou aos espíritos quando ele estava fazendo a codificação. Das 10 leis morais, uma delas, a chamada Lei da Destruição. Mais ou menos na metade do século XVIII, um sábio francês chamado Lavoisier, ele era químico e descobriu uma lei chamada Lei da Conservação das Massas, que ele anunciou ao mundo com esta assertiva: na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Mais ou menos um século depois, Kardec anunciou a lei da destruição como uma das leis morais que afirma o seguinte na questão 728 de O Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? Pergunta Kardec aos espíritos. E eles respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. É uma outra maneira de afirmar a mesma lei de Lavoisier.
Tudo na natureza se transforma. É destruído para ser construído algo novo. É destruído para se transformar em algo diferente, algo novo para que novos seres possam sobreviver. É isso a lei da destruição. Nas mesmas leis morais, Kardec apresentou também a lei da conservação, que para equilibrar a lei da destruição, ou seja, a lei da conservação, que é o instinto de conservação que todos nós apresentamos, e a lei da destruição, necessária para a reconstrução de novos seres, elas se completam, uma equilibra a outra. Entretanto, precisamos entender a lei da destruição de duas maneiras. De um modo físico, ou seja, a lei da destruição vista para o lado físico e para o lado moral. No lado físico, nós observamos a transformação, ou seja, a natureza, ou tudo que envolve a natureza, é construído e constituído de fluido cósmico, que, em se transformando, vai se formando todas as substâncias existentes. Este fluido cósmico vai se transformando sempre, e justamente nesta transformação que nós podemos observar no plano físico a lei da destruição. Destrói-se para se construir algo diferente. E podemos afirmar o seguinte: corpos físicos sendo destruídos e transformados em energia para a sobrevivência de outros seres na alimentação, ou na formação de outros corpos para a reencarnação. Aí nós vemos que os seres vivos se alimentam de seres vivos. Isto em toda parte e em todos os aspectos. Seres vivos se alimentando de seres vivos, corpos sendo transformados, ou para sobrevivência de alguns outros seres vivos através da alimentação, ou para a reencarnação de outros seres vivos através da transformação dos corpos para a formação de outros. Além disso, esses corpos físicos são invólucros, simples acessórios, e não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Então, os seres vivos, ao transformar-se, ao se destruir, apenas o seu envoltório, o seu corpo, que não representa a essência do ser, que é o princípio inteligente. No gênero humano, na espécie humana, nós já nos transformamos em espíritos humanos, que tem um objetivo sagrado. Quando Deus nos criou, Ele estabeleceu o nosso objetivo: transformarmos-nos em espíritos puros, através da evolução necessária e contínua que executamos nas reencarnações. Portanto, destruir o corpo para construir outro é a condição necessária que nós exercemos durante as nossas evoluções para nos transformarmos na essência principal cujo objetivo Deus nos traçou, para sermos espíritos puros. Bom, no sentido moral, a lei da destruição, podemos analisá-la da seguinte maneira: destruição do egoísmo e do orgulho, as duas chagas que originam todo o mal que impera na humanidade, transformando suas energias no amor, fonte de todo o bem que fortalece a humanidade. Veja, Kardec, em Obras Póstumas, ele afirma que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas ou os dois defeitos morais que originam todos os males que assolam a humanidade. Na destruição desses dois defeitos morais, para a construção do sentimento de amor, nós estamos fornecendo a nós mesmos
os elementos e as energias necessárias para a nossa reforma interior. Reforma íntima indispensável para chegarmos até a nossa condição final, que é espírito puro. Por isso, ao exercitar a lei da destruição em nós próprios, transformando o nosso orgulho, nosso ódio, nosso rancor, nossa vaidade, a nossa maledicência em algo transformado, em energias que se transformam para a alegria, a paz, o amor, a humildade, a benevolência, a caridade, o perdão. Tudo isso são forças necessárias para que nós possamos atingir a condição necessária para chegarmos a espírito puro. Cabe a nós fazer isso. Ninguém pode fazer isso por nós. É uma prerrogativa individual de colocar os defeitos morais transformados, destruídos para a construção de novos sentimentos, novos pensamentos, exercitando com nossa vontade firme e forte a evolução de cada um, tão necessárias por nós. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou, é uma condição extraordinariamente forte para que nós possamos destruir a iniquidade reinante no mundo e estabelecer a bondade, a benevolência em todos os setores. Cabe a nós fazer isso. Muita paz. Prezados amigos, novamente juntos, para refletirmos sobre o tema destruir para construir. O que será uma construção que parte de uma modificação, uma transformação? Será um produto melhorado. Então, nós vamos lembrar que a lei da conservação é uma das 10 leis naturais ou divinas ou morais, leis de Deus, que nos ensinam a sermos mais felizes, equilibrados, porque Deus nos concede a necessidade de viver para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que possamos reproduzir, para que possamos crescer. Então, conservar a vida é lei natural. E Deus nos concede a necessidade de viver. Viver e aprender. Isso crescemos ouvindo falar. E como seria esta condição dada por Deus de passarmos pela experiência da vida? Ele que é Pai boníssimo, Ele nos dá condições para que nós todos tenhamos uma vida equilibrada, uma vida serena, uma vida digna. Mas por que não é sempre assim? Porque nós diremos a diferença da sorte. Uns com tanta facilidade, outros com tanta dificuldade. Todos nós, criaturas humanas, temos direito a um lugar ao sol. Mas acontece que há pessoas que invadem o lugar do outro, que numa atitude abusiva ou viciosa faz com que seus irmãos em humanidade tenham escassez. Isto acontece, não é só isto que acontece, mas acontece sim, com muita frequência, em função do egoísmo e da ganância das pessoas em invadirem aquilo que não lhe pertence. Nós dizemos abusivo porque realmente a pessoa vai além da sua necessidade. Todos nós temos necessidades que podemos dosar, controlar, para que elas sejam
mínimas, para que não tenhamos tantas necessidades, para não ficarmos oprimidos em função da consecução dos nossos projetos. É só sermos mais moderados. E vicioso, como eu também disse, porque a pessoa, quando está sob o jugo de uma paixão, sob o descontrole emocional e mental, sem nenhuma possibilidade de exercer disciplina em sua vida, esta pessoa se entrega aos vícios. E então é onde acontece um desequilíbrio. A vida se torna pesada, difícil e muitas vezes insuportável. Quantas vezes nós vemos suicídios que acontecem porque a pessoa não se suporta, ela não aguenta carregar o fardo das obrigações para cumprir suas necessidades, muitas vezes supérfluas, fazendo-a tão sofrida que não é capaz de enfrentar. E covardemente foge da luta, o que não é justo que aconteça. Nós estamos falando de construir, não é? Destruir para construir. Então, nós vamos usar um símbolo muito conhecido de todos nós, que é a fênix. O que é a fênix? É uma ave, como uma águia, o tamanho dela, famosa em várias mitologias. Na mitologia grega, egípcia, persa, ela sempre surge como símbolo de resiliência, aquela capacidade da pessoa continuar firme, resistindo à sua autoeliminação e surgindo das próprias cinzas. Nós estamos vendo esta figura linda desta ave em dourado e vermelho, muito poderosa, carregando pesos enormes. Diz a lenda que ela é capaz de carregar até um elefante. Mas por que estamos usando a fênix como símbolo de destruir para construir? Porque a fênix, ela dizem as mitologias que ela vive ou de 500 ou a 5.000 anos. Isso depende da etnia. Mas o símbolo que interessa a todos nós é a sua capacidade de se transformar. Ela se autoelimina e das suas cinzas surge ela mesma renovada. Analogia usada para simbolizar aquela persistência nossa de nos derrotarmos com todo o empenho na luta de derrotarmos as nossas dificuldades para delas tirar a experiência, o aprendizado e uma nova forma de ser. Então, vamos verificar que muitas vezes nós somos vítimas de flagelos. O flagelo, ele também é classificado como uma lei natural. Nós falamos da lei de conservação e existe a lei de destruição. Lei natural, divina, moral de destruição. Não parece uma incongruência? Não, não é. Porque o flagelo exercita a inteligência do homem. Quando ocorrem os flagelos, é porque é o momento exato para a transformação. É um passo na linha da evolução, para que nós saibamos renovarmos-nos. Estamos passando por uma situação assim agora, e todos nós estamos aprendendo com este flagelo, com essa dificuldade, porque estamos exercitando a nossa inteligência. Realmente, nós estamos criativos, estamos dedicados a desenvolver dons que muitas vezes nós protelamos e nem nos ligamos a eles, a esses valores que temos, porque achávamos que tínhamos tempo
pouquíssimo escasso, mas nós agora estamos numa situação onde é necessário nos lançarmos à criatividade. E quantas coisas todos nós temos feito que desejaríamos fazer se tivéssemos tempo, e agora temos tempo. Um dia nós acreditávamos que seria possível executar tal e tal coisa, ou então muitas vezes nem jamais pensamos em realizar. O que estamos fazendo agora? Pequenos servicinhos, trabalhos de elaboração do próprio ser, da personalidade, tendo a prova da convivência estreita com pessoas muito especiais que nós não tínhamos para com elas o comportamento que temos agora. Por quê? Por causa das circunstâncias. São as variáveis que nos levam a fazer uma atitude, adquirir uma atitude, tomar uma decisão no sentido de crescimento pessoal e desenvolvimento da nossa própria inteligência. Então, nós verificamos que Deus impõe ao homem o dever de cumprir suas obrigações. E Deus tem o seu tempo para tudo. Se acontece o que acontece agora em nosso planeta, é porque é chegada a hora da transformação. E nós, inteligentemente, vamos fazer o quê? Nós vamos aceitar o dever que nos é imposto. Por quê? Porque nós sabemos que Deus nos dá recursos para cumprir esses deveres. E destruir para construir. O que você pode fazer isso em relação a você mesma? Criatura acostumada a se acomodar, a fazer valer sua decisão, a predominar como um verdadeiro déspota, às vezes dentro de casa, uma pessoa que extrapola, que exagera, que exige, que briga pelos seus direitos e que agora se sente no dever de contemporizar. É muito importante estarmos aprendendo a conviver com o outro, a harmonizar as nossas diferenças. Por isso estamos juntos. Cada um é material didático para o outro. Então, vai ficando aqui, no final da nossa conversa, esta reflexão, que nem todo mal é mal. É preciso que haja transformações. É preciso que nós cresçamos, porque nós estamos nesta experiência humana, como dissemos no início, para o nosso desenvolvimento, para aperfeiçoamento pessoal e para crescimento como pessoa. Obrigada pela atenção. Destruir para construir é um tema que nos chama a uma reflexão bastante profunda e bastante madura, para que possamos entender que tudo o que nos acontece está na programação de Deus. Na questão 728 de O Livro dos Espíritos, Kardec registra a resposta que a espiritualidade superior traz ao seu questionamento. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Esta é uma lei. Nada se perde. Tudo se transforma na vida e se transforma para melhor. Se estamos em um momento em que a destruição surge em nossos planejamentos, em nosso modo de ser e de encarar a vida, significa que chegou o tempo de parar para refletir, que chegou o tempo de renovar o nosso posicionamento e a nossa intenção perante a vida, porque renascer é uma lei, continuar é uma lei, regenerar é uma lei. Então nada fica estacionado em nenhum momento da condição evolutiva. Agentes de destruição, o remédio ao lado do mal, significando o equilíbrio. Esta colocação na questão 731 também de O Livro dos Espíritos
é outro chamamento, porque se existem destruições no campo da natureza, se existem destruição no campo do universo, se existe a destruição no campo da própria vida, de uma forma natural, significa que é o momento de recomeçar. E esse recomeçar nos traz processos que nos equilibram as nossas conquistas, faz com que venhamos a transformarmos-nos, refazendo a jornada, refazendo o caminho, reconstruindo o próprio destino na direção da luz. Esta é a necessidade, esta é a lei. A necessidade de destruição enfraquece no homem à medida em que o espírito sobrepuja a matéria. Qual o significado dessa afirmativa na questão 733 de O Livro dos Espíritos? Significa em que, à medida em que o homem se faz mais 100% espiritual, ele se faz 0% material, e ele se renova instante a instante para que o espírito realmente mostre que a realidade é sempre a da vida espiritual. A vida material é uma ilusão, necessária por um tempo, com a qual nós aprendemos a superar as ilusões e a encarar de frente a realidade espiritual. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Por isso, a preocupação do ser humano em conservar aquilo que administra por um tempo, ou mesmo que ele acha que lhe pertence, porque nada nos pertence. Nós aqui estamos como administradores dos bens divinos. E temos que entender que, contra os sofrimentos, o instinto surge trazendo-nos saídas, soluções para que nos resguardemos do mal. Isso é uma necessidade, é um exercício da própria inteligência. Buscar contornar a situação para que o mal não prevaleça e sim o bem tenha a validade maior. Porque tudo é relativo, cabendo à razão as regras das coisas. Então, quando nós sabemos usar a arte de verificar através da razão e da sensibilidade o que é e o que não é necessário para nós, quando nós nos entregamos a um processo de obediência, de resignação perante as situações que nos são dadas ou que nos são colocadas na jornada, significa que estamos crescendo em maturidade. E quanto mais racionais nós formos, nesse instante, quanto menos nos deixarmos envolver pelos impactos emocionais, quanto mais nós soubermos superar as emoções em desequilíbrio, mais próximos estaremos da maturidade espiritual, porque estaremos exercendo a obediência e a resignação. Diz o Evangelho que a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Então é associar razão e sensibilidade para que tudo transcorra da melhor forma. E isto só para chegarmos à seguinte conclusão: só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, tire de você todo o supérfluo, tudo aquilo que dá peso, tudo aquilo que amarra a sua possibilidade de voar, de ser mais livre, de ser mais espiritualizado. Ligue-se à utilidade daquilo que vai servir para que você modifique o seu destino e modifique o destino de todos os que estão à sua volta. Lembre-se, só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Vamos iniciar a nossa oração final. Juntos, fazendo uma vibração de amor
canalizando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, dizendo-lhe: Pai que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do plano espiritual. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.